Abra sua Bíblia aí comigo. Hebreus no capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Amém? Feche os teus olhos aí um pouquinho no seu lugar. Fale com o Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos por essa noite. Te louvamos pelo teu amor. Te louvamos pelo teu favor. Te louvamos pelo teu cuidado, pela graça bendita, pelas misericórdias para conosco. Por essa noite estarmos reunidos aqui diante da tua palavra. Pedimos nessa noite, Espírito da graça, Espírito Santo, fala conosco também através dessa palavra, como o Senhor tem falado através das oportunidades e cânticos espirituais. A nossa alma anseia por aquilo que o Senhor tem para com cada um de nós nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Para onde você tem olhado nesses dias? Para onde você tem olhado nesse tempo na sua vida? Aonde de fato os teus olhos e a tua visão tem parado nesse momento? Porque quando nós falamos de visão, falamos de olhar, de parar o olhar, isso fala da nossa vida. Aonde nós temos o nosso foco? Qual é a nossa convicção? No que estamos gastando tempo, prendendo a nossa visão, o nosso coração, dispensando a nossa alma naquilo? Para onde nós temos olhado nesse tempo que nós estamos vivendo? Nós sabemos pela escatologia que Jesus está às portas, e há muito tempo a igreja fala que Jesus vai voltar, irmão. Há muito tempo, há muitos séculos a igreja diz que Jesus vai voltar. A Bíblia diz que Jesus vai voltar. E a igreja insistentemente está dizendo que Cristo vai voltar. Se Ele não volta para todos, Ele volta na individualidade. Pode voltar para você, pode voltar para mim, especialmente para cada um de nós, e pode voltar para a humanidade para cumprir aquilo que Ele disse. Por isso a pergunta nessa noite: para onde nós estamos olhando? Aonde nós estamos guardando o foco da nossa alma? Você já pegou uma câmera, dessas câmeras que tem o foco, e você foca ela naquilo que você quer tirar a foto, seja numa pessoa ou numa paisagem, e quando você abre o foco da câmera e você gira o foco dela e foca naquele lugar, você percebe que ao redor daquele foco tudo fica embaçado, porque o foco ele está focalizado naquilo que você tem interesse, naquilo que você deseja fotografar ou filmar. Para você entender um pouquinho aqui nessa noite, aonde está esse foco da sua visão? Aonde está esse foco da minha visão? Onde nós estamos parando de fato o nosso coração e a nossa vida nessa terra que é tão passageira? A Bíblia já diz que o viver do homem e da mulher é de 70 a 80 anos, e o que passar disso é canseira e enfado. E aí, irmão, mais cedo ou mais tarde eu e você vamos E aí, lá fora, na vida, no dia a dia, eu nunca penso na eternidade, eu nunca penso no dia de amanhã, eu penso no dia de amanhã no sentido físico, cronológico, o que eu vou fazer amanhã, vou pagar a conta, amanhã eu vou correr atrás da minha vida, vou resolver os problemas, eu penso sempre nisso. Mas dificilmente eu vou parar para focar e pensar nas coisas eternas, nas coisas de Deus, na minha prestação de conta com Deus, na minha vida com Deus, como vai ser depois, quando eu chegar diante dEle, como é que vai ser depois? E eu sempre, quando digo isso, eu lembro que anos atrás, quando eu estava muito perdido por aí, com a casa muito perdida, já indo para a vala, que Jesus me alcançou, que eu não estava olhando para Ele, em hipótese alguma, irmão, eu estava olhando para todos os lugares, menos para Ele.
Eu estava olhando para tudo e para todos, menos para ele. Mas ele estava olhando para mim o tempo todo, mas eu não estava olhando para ele, mas ele continuava olhando para mim. Eu não sabia disso. Você sabia que Jesus está aqui olhando para você nessa noite? Até que um dia falaram para mim que ele estava olhando para mim, e eu percebi, irmão, porque eu parei para olhar para ele. E aí quando nós olhamos um para o outro, a coisa mudou. Eu me interessei por aquilo que ele se interessava, por aquilo que ele se interessa. Agora preste atenção, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, fazendo menção aos heróis da fé do capítulo 11, ele vai narrar no capítulo 11, ele fala sobre a fé, e falando sobre a fé, ele vai discorrer sobre a vida de homens e mulheres que no passado fizeram coisas extraordinárias. Se você ler em casa depois do capítulo 11 de Hebreus, você vai ver que pela fé homens e mulheres provaram a glória de Deus, viveram no sobrenatural, fecharam boca de leões, apagaram a força do fogo, fizeram coisas extraordinárias porque confiaram e esperaram no Senhor, estiveram diante da presença de Deus, como Moisés esteve diante da sarça ardente que queimava e não se consumia, viu a glória do Senhor. O capítulo 11 vai registrar coisas extraordinárias que homens e mulheres presenciaram. Mas quando ele entra no capítulo 12, versículo 1, ele fala: portanto nós, agora falando de mim e de você no tempo presente, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aí ele dá uma pausa e diz assim: portanto eu e você agora no tempo presente, estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Que nuvem é essa? São os homens e mulheres do capítulo 11. Os homens e mulheres do capítulo 11 que viveram o extraordinário, que viveram o impossível diante de Deus. E eu e você, quando lemos o capítulo 11, vamos ver a operação sobrenatural de Deus na vida desses homens e mulheres. Quando chega no capítulo 12, ele diz: nós estamos rodeados de um testemunho poderoso, de homens e mulheres que viram coisas, que ouviram coisas, que não foram todos que viram e ouviram. Foram homens e mulheres que voltaram o seu coração para Deus, tiveram uma intimidade com Ele. Por isso o céu muitas vezes se abriu, por isso muitas vezes viram um anjo, por isso muitas vezes o milagre aconteceu, a porta se abriu, o céu se abriu. Aí ele diz: nós, portanto, estamos rodeados dessa nuvem de testemunhas, corremos com paciência a carreira que nos está proposta. Que carreira é essa, irmão? Que carreira é essa que ele está falando aqui? É uma carreira de vida, é uma carreira de abundância, é uma carreira de alegria, é uma carreira de bênção na presença de Deus. Mas ele não só diz que eu tenho que correr essa carreira com paciência, essa carreira de vitória e de bênção que nos está proposta, ele diz como eu devo fazer isso. Como eu faço? Eu corro olhando para Jesus, porque se eu olho para Jesus, eu não perco o endereço da fé. Se eu olho para Jesus, eu não perco o endereço da bênção. Se eu olho para Jesus, eu não perco o endereço da eternidade. Se eu olho para Jesus, eu não perco o endereço da verdade. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Quando falamos de fé, logo nós já olhamos para Jesus, porque foi Jesus quem estabeleceu a fé, quem criou a fé. Sem Jesus eu não tenho fé. Se olhar para Ele, irmão, por isso que o nome dele está aqui atrás. Toda vez que você entrar aqui, você precisa olhar para Ele, fixar os seus olhos nele. Esse nome é o nome que está sobre todo nome, e diante desse nome todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se nós não nos dobramos aqui, na eternidade teremos que nos dobrar. Que bom que eu e você já estamos fazendo isso hoje, irmão, porque nós o reconhecemos. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, deixa eu falar para você, irmão, a maior alegria de Jesus, o gozo que lhe estava proposto. A Bíblia diz que quando nós olhamos para Ele, recebemos fé da sua presença, da sua pessoa.
Ele é o autor e consumador da fé, e a Bíblia diz que o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra de Deus. Olha por tanta coisa que Jesus passou. Jesus sofreu todo tipo de humilhação que você puder imaginar, todo tipo de escárnio que você puder imaginar, no corpo, na alma e no espírito. Jesus foi caluniado, foi zombado, foi humilhado, levou bofetada, levou chicotada, varada, ele apanhou e sofreu de todas as formas. Mas a Bíblia diz, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Pelo gozo, que gozo é esse? Que gozo é esse que faz um homem suportar uma cruz que não era dele? Porque a cruz não era de Jesus, era minha e sua. Lembra que a cruz era de Barrabás? Aí os homens disseram, não, solte a Barrabás e prenda Jesus. E a cruz que estava pronta, preparada para Barrabás, Jesus assumiu aquela cruz. E aquela cruz, irmão, é de todo homem e mulher que está nessa terra. É a minha e a sua cruz por causa do nosso pecado. Jesus assumiu o nosso pecado, sem ter pecado. Agora preste atenção, o escritor aos Hebreus diz que Jesus, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Suportou a cruz e desprezou a afronta. Foi afrontado, mas desprezou a afronta. E por causa disso, ele se assentou à destra do trono de Deus. Ele foi exaltado, porque ele desprezou a afronta. Mas pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Que gozo é esse? Eu quero perguntar para você nessa noite, irmão, que gozo, que alegria é essa que a Bíblia está dizendo? Pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. A alegria de Jesus e o gozo de Jesus é porque eu estou aqui nessa noite, é porque você está aqui nessa noite, diante da sua palavra, ouvindo o seu propósito e nos rendendo aos pés dele, reconhecendo o que ele fez e o amor dele para comigo e contigo. Porque ele sabia que o que ele estava fazendo repercutiria nos corações, e homens e mulheres reconheceriam quem ele era e o que ele fez naquela cruz. Abra sua Bíblia aí, irmão. Vamos dar uma olhada nos versículos aqui nessa noite. Quem está olhando para Jesus aqui? Se você não está, a partir de hoje você vai começar a olhar, irmão, e você vai começar a olhar diferente. Você vai começar a olhar diferente, como eu comecei anos atrás a olhar diferente para Ele. Você não vai olhar para Jesus de qualquer jeito mais. Romanos capítulo 5, versículo 8, olha o que diz a Bíblia. Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não fala de amor. Nós não estamos aqui para falar do amor de Deus. Nós estamos aqui para falar que Deus é amor. A Bíblia diz que Deus não fala de amor. A Bíblia fala e diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda santos, perfeitos, bonzinhos? Não, pecadores. Um Deus santo de amor que morre por homens e mulheres pecadores, que não o merecem. Eu não mereço, você não merece, mas Ele morre por mim e por você, mesmo sem eu e você merecermos. Por quê? Porque Ele é amor, porque Ele é misericórdia, e o seu amor e a sua misericórdia duram para sempre. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Bom, que obra extraordinária é essa? Que amor extraordinário é esse?
Será que eu não vou parar um pouco na minha vida? Será que eu não vou gastar um pouco de tempo para compreender isso, para olhar um pouco para Jesus e parar um pouco de olhar para onde eu estou olhando, que embaraça muitas vezes a minha visão e confunde o meu coração, e vou começar a olhar para Jesus, para essas verdades que falam da minha eternidade? Nessa noite, é noite que você precisa mudar o foco da sua visão. O Espírito Santo está falando com você. Você precisa mudar o foco da sua visão. Você diz assim: eu estou olhando, a minha vida está muito embaraçada, a minha visão está muito desfocada. Deixa eu falar para você, irmão, que você precisa olhar para Jesus a partir de agora. O que o texto de Hebreus diz? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Mas antes, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Há uma proposta de Deus nessa noite para mim e para a sua vida. Há uma proposta de um novo tempo na presença de Deus. Há uma proposta de prosperidade verdadeira. Olhando para Jesus, porque se a minha visão está desfocada, ou se eu estou olhando muito para aquilo que não interessa, nessa noite Ele está nos convidando para olhar para Ele. A hora que você focar os seus olhos em Jesus, algumas coisas que você não percebia, você vai começar a perceber. Algumas coisas que você não via, você vai começar a ver. Algumas coisas que você não compreendia, você vai começar a compreender. Algumas coisas que você não discernia, você vai começar a discernir. Deus quer mostrar coisas grandes, firmes, fortes, que você ainda não sabe. O Deus que nós anunciamos aqui é o Deus que entregou o seu Filho e que não falou de amor. É o Deus que provou o seu amor para comigo e para com você, entregando o seu Filho na cruz, entregando Jesus na cruz. Jesus estava indo para o Calvário. Ele vai para o Getsemane orar com seus discípulos antes de ser preso. Ele soa gotas de sangue. Esse fenômeno raro que acontece quando o ser humano está quase que implodindo por dentro, hematidrose, um fenômeno que as nossas veias se dilatam, elas trincam e o sangue sai pelos poros no lugar do suor. Jesus estava em intensa agonia no jardim do Getsemane naquele dia, antes de ser preso, ser levado para ser crucificado, às 9 da manhã. Jesus está ali naquela intensa agonia, em aflição de morte, e Ele vai dizer assim: Pai, se possível passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. E de fato, Jesus, para não morrer sufocado no jardim, porque esse não era o propósito, o seu sangue precisava derramar na cruz para cumprir a profecia, e de fato Ele ser o Cordeiro puro, para que eu e você pudéssemos ser salvos e ter a garantia da eternidade. Então Ele sua gotas de sangue, então o seu organismo extravasa, Ele sua grandes gotas de sangue, diz Lucas no seu evangelho, que se tornam poças no chão, coágulos de sangue no chão naquela madrugada no Getsemane. E a sua alma está no pavor da morte, na agonia da morte, ao ver a cruz daqui a algumas horas. Por quê? Eu pergunto para você nessa noite, irmão, por quê? Por causa de mim e de você. Por que Jesus foi naquela cruz? Por causa de mim e de você. Que amor é esse, irmão? Um amor que morre pelo outro, um amor que entrega a vida pelo outro. Eu e você aqui nessa noite, nós temos um motivo de sobra, irmão, para olhar para Jesus. Você precisa olhar para Ele a partir de hoje. Pode ser que você perdeu um pouco essa visão, pode ser que você começou a olhar para outras coisas, pode ser que você começou a olhar muito para a sua vida e está muito preocupado com a sua vida. Pode ser que você está muito preocupado com as suas coisas, com os seus problemas. Deixa eu falar para você nessa noite: redirecione a sua visão para Jesus. Essas coisas vão ser ajustadas, essas coisas vão para o devido lugar. Olhe para Ele. Deus já provou o seu amor para mim e para você. Abra sua Bíblia em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Irmão, vai prestando atenção em cada palavra. Deus amou o mundo de tal maneira que deu, irmão. Esse Deus que nós estamos falando aqui não é um Deus que fala de amor. Preste atenção, irmão. O homem romancia, fala de amor, fala que ama, mas é mentiroso, não ama nada. O Deus da Bíblia é um Deus que ama, Ele não fala, Ele ama. Então a Bíblia está dizendo aí, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. A prova do amor é o gesto de dar o seu Filho. A prova cabal, real, é de dar o seu Filho, Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, todo aquele que nele crê, no Filho de Deus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Segue o texto comigo, versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Observe o versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê, já está condenado, não será condenado. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Irmão, anos atrás eu dizia assim, eu sempre perguntava na minha alma, como é que vai ser depois que morre? Como é que vai ser depois? Sempre olhando para todos os lados, menos para Jesus. Sempre olhando para a minha vida, sempre olhando para esse mundo, sempre olhando para tudo menos para Ele. Aí havia uma pergunta assim, e depois que morre, como que vai ser? E o futuro, como que vai ser? Será que existe céu, inferno? Será que é só isso aqui? A vida morreu, acabou? Até ter um encontro com essa palavra, irmão. Até ter um encontro com a palavra da verdade, que é o manual da nossa alma. Olha aqui, irmão, o manual da alma. Manual da alma. Se você não lê, se você não compreende, se você não busca, se você não se interessa, se você não procura saber, vai ter muita área da sua alma com problema que você não sabe acessar, vai ter muitas decisões que você não vai saber tomar porque você não está consultando o manual da alma. Aí vem a crise, vem a depressão, vem as dificuldades, vem as dores, vem os problemas, vem os casos mal resolvidos, porque você não consulta o manual que Deus nos deu, o manual da nossa alma. Toda a resposta que eu e você precisamos para a nossa alma está aqui, irmão. Deixa eu falar para você, é resposta para a terra e resposta para a eternidade. Eu perguntava assim, depois que morre, como é que acabou? Aí quando eu fui ver o manual, não acabou não, irmão. Depois que morre é que começa. Depois que morre é que começa. Agora preste atenção, irmão. Você pode começar bem ou pode começar mal. Porque tem dois lugares. Tem um lugar muito bom, maravilhoso, tremendo, glorioso, mas não tem um lugar, irmão, que não compensa nem falar dele. Tem um lugar, irmão, que ninguém quer ir para lá. Você acha que eu sou bobo de perguntar quem quer ir para aquele outro lugar, irmão? Eu não vou fazer isso. Agora, o que João 3,16, 3,18 diz? Que nós lemos aí. Quem crê no Filho de Deus não é condenado, mas quem não crê, já está condenado. Aí vinha essa pergunta na minha alma. E o dia que eu li a palavra de Deus, o dia que eu compreendi a palavra de Deus, nunca mais eu deixei de olhar para Jesus como eu deveria olhar. E quando eu olhei para Jesus, se estabeleceu um relacionamento. Que relacionamento glorioso. Nós começamos a olhar um para o outro e as coisas começaram a mudar, não para Jesus, mudar para mim que precisava. E aí, irmão, eu fui descobrindo essas verdades, que Deus, Ele me amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho por causa de mim. E essa é a prova de amor mais extraordinária que existe para a humanidade.
E eu não posso, nenhum dia da minha vida, tirar os meus olhos dele, porque tudo que ele fez por mim, tudo que ele faz por mim, e tudo que ele fará por mim, ninguém pode fazer. Tudo que Jesus faz por você, o que ele fará por você, nenhum homem, nenhuma mulher nessa terra pode fazer. Tudo que Jesus promete para mim, promete para você, nenhum homem pode prometer. O céu que Jesus vai me dar e vai dar para você, ninguém pode dar. Por isso que a alegria e satisfação de estar na presença dele, de olhar para ele todo dia. E quando nós falamos de olhar para Jesus, eu quero ler o último texto. Quero que você abra em João mesmo, nós estamos em João, no capítulo 15. João 15, 5. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podereis fazer. Versículo 7. Se vós estiverdes em mim, que as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Jesus disse: eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. E o dia que eu compreendi essa verdade, que sem Jesus eu nada poderia fazer, porque o dia que eu olhei para ele, que eu encontrei com ele, eu estava derrotado na vida, derrotado como pai, como esposo, derrotado em todos os sentidos que você puder imaginar, fracassado na vida, sem direção. Ao olhar para Jesus, busquei e compreendi o sentido da minha vida, porque estava aqui, da existência. E aí hoje, quando ouço as palavras do próprio Jesus se colocando como uma videira frutífera, uma árvore, e dizendo: você é um ramo dessa árvore. Você sabe que o ramo precisa da árvore, irmão. Ele precisa da seiva que passa para ele, precisa da vida que está na árvore. Se você corta o ramo da árvore, já era, a árvore continua e o ramo se seca. Portanto, se eu e você sairmos de Jesus, nós nos secamos, nós nos perdemos. Se deixamos de olhar para ele, nós estamos perdidos, irmão. Por isso que Jesus disse: eu sou a videira e você é o ramo. Se você está em mim, você dá muito fruto, porque sem mim nada você pode fazer. E já tem mais de 20 anos que eu compreendi essa verdade, que sem ele nada eu posso fazer. Agora Jesus vai ainda falar assim, no versículo 7: se vós estiverdes em mim, é uma condição, e se as minhas palavras estiverem em vós. Olha só que interessante. Se você estiver em mim, uma condição, eu preciso estar nele. E se as palavras deles estiverem em vós, em mim, em você, as palavras, se a vontade dele, o propósito dele, aquilo que ele quer, estiver em mim e em você, ele diz assim: pedirei tudo o que quiserdes e vos será. Irmão, olha que coisa tremenda Jesus está falando. Se você estiver em mim e se as minhas palavras estiverem em você, você vai pedir tudo o que você quiser e vai ser feito. Deixa eu dizer para você, irmão, toda resposta vai vir para a minha vida e para a sua vida, se nós estivermos em Jesus e se as palavras de Jesus estiverem em nós. Amém? Para onde nós estamos olhando nessa noite? Para onde nós estamos olhando nessa noite? Faça um exame de consciência aí agora, irmão. Para onde você olhou o dia inteiro hoje? Olhe para dentro da sua alma nessa noite. Quero que você faça um retrospecto aí dentro da sua alma. Para onde você olhou nesse domingo o dia inteiro? Para onde você olhou essa semana toda? Deus está fazendo essa pergunta para mim e para você nessa noite. Para onde nós olhamos? Será que nós olhamos para os nossos problemas e ficamos nos queixando? Será que nós olhamos para aquele momento que nós discutimos com alguém e tem que resolver esse problema, até agora não resolvemos? Será que você discutiu com a sua esposa ou com o seu filho, você ficou parado naquele lugar? Ou será que você teve um problema com alguém no seu trabalho e você ficou parado naquele lugar? Será que há algo por resolver ainda na sua alma diante de Deus e você ficou parado naquele lugar? O Senhor nessa noite está falando bem claro para mim e para você. Ele quer redirecionar o foco da sua e da minha visão para o propósito dele. Deus quer fazer você ver além daquilo que você está vendo. Amém? Deus quer fazer você ver além dos seus problemas, além das suas dificuldades, além das tuas dores.
Deus quer fazer você olhar para Jesus nessa noite e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos. Nós te adoramos pelo teu amor. Nós te adoramos pela tua presença. Nós te adoramos pela tua misericórdia. Nós te adoramos, Pai, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Nós te adoramos pela cruz, ó Pai, que foi o lugar de salvação, de perdão, o lugar, ó Pai, do sacrifício, onde nós podemos voltar para a tua presença e para o teu amor. Nessa noite, toma cada homem, cada mulher nesse lugar, cada criança, cada jovem na tua presença, Senhor. Nós entregamos, ó Pai, cada família aqui, Senhor, diante do Senhor. Que o teu amor possa nos constranger a cada dia e que nós possamos olhar para ti, Senhor, com todo o nosso coração, Pai, com toda a verdade da nossa alma, Senhor.